Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Eu sou o Cássio Salles, investidor, e nesse canal a gente fala sobre estratégias e técnicas de investimentos para te auxiliar a ter melhores resultados nos seus próprios investimentos. Bom, e hoje vamos falar sobre os bancos. Será que vale a pena investir neles? Será que eu consigo um bom lucro investindo nos bancos? O setor bancário é um setor tradicional no país. Ele é resiliente porque sobreviveu a diversas crises e muito lucrativo. Na nossa bolsa de valores, a gente tem muitos bancos com suas ações negociadas lá. E isso é muito bom, porque traz discrepâncias e boas oportunidades de você fazer dinheiro, tem investimentos lucrativos. Atualmente, a gente está passando por uma revolução, que é o processo de digitalização. O mercado acredita que, principalmente, os bancos digitais vão pegar grande parte da receita. Bom, nossa análise vai passar por isso. Você precisa entender que existem 3 grandes grupos nesse setor e cada grupo está em uma parte desse processo de digitalização. E não só isso também, tem uma análise diferente, tem perspectivas diferentes. Bom, o primeiro grande grupo são os grandes bancos. Esses grandes bancos encabeçam os maiores, que são o Banco Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e a Caixa Econômica. O segundo grande grupo são os bancos médios. Nesse a gente tem uma grande quantidade de bancos, mas a gente pode citar, por exemplo, o Banco Pan, o BMG e o Banco ABC. E o terceiro grupo são os bancos digitais. A gente pode citar o Inter, o Nubank e o C6, por exemplo. Falando primeiro sobre os bancos digitais, eles que estão encabeçando essa revolução da digitalização e estão fazendo os outros players se moverem junto. Mas, atualmente, os preços de suas ações estão negociados a preços astronômicos e, na minha opinião, não oferece nenhuma segurança na hora de investir, porque o mercado está precificando muito o futuro. Talvez esse futuro não aconteça e o investidor pode perder muito dinheiro. Então, na minha opinião, um investidor com o pé no chão, ele não investiria nesse tipo de ação agora. Talvez em um outro momento existe uma melhor oportunidade para investir. O segundo grupo são os bancos médios. Na minha opinião, as maiores oportunidades estão nesse grupo. Só que a gente não consegue fazer uma análise do grupo como um todo. É necessário fazer uma análise individualizada de cada banco, porque existem nichos diferentes, bancos que atuam de formas diferentes, governança e administração diferente. Então a gente não pode colocar tudo na mesma cesta. Existe um risco muito grande de alguns bancos desse setor não sobreviver ao processo da digitalização. Então, do mesmo modo que existe uma possibilidade de você ter um lucro substancial investindo nesse setor, também existe um risco muito grande se você avaliar mal um determinado banco. E esse determinado banco não sobreviver e poder te causar um prejuízo muito sério. Agora o terceiro grupo, que são os grandes bancos. Eles estão sendo negociados a preços muito descontados, entre 13 e 10 vezes o seu lucro. No caso do Banco do Brasil, menos que isso, mas porque ele é um banco de economia mista, administrado pelo Estado. Então o mercado sempre precifica melhor empresas 100% da iniciativa privada. Agora vamos entender se os grandes bancos estão realmente perdendo mercado para os bancos digitais. Bom, os resultados de 2020 saiu para os grandes bancos da iniciativa privada, que é o Bradesco, Santander e Itaú. O lucro desses bancos realmente caiu. O Itaú caiu mais de 30%, o Bradesco caiu mais que 20% e o Santander caiu apenas 6%. Mas Cássio, teve a pandemia. É verdade, a gente vai falar sobre isso também, não se preocupa. Bom, o lucro divulgado realmente caiu, mas vamos analisar algumas outras características do resultado. A carteira de crédito do Itaú cresceu mais que 20%. A carteira do Bradesco cresceu mais que 11%. E o Santander também nessa faixa. A captação desses grandes bancos privados também cresceu entre 10% a 40%. Mas cá assim a inadimplência. Bom, realmente o que fez com que os lucros diminuíssem tanto foram as provisões extraordinárias feitas para devedores que provavelmente não iriam quitar os seus empréstimos durante a pandemia.
Foi isso que aconteceu. O Itaú aumentou mais que 50% suas provisões, ultrapassando mais de 25 bilhões. O Bradesco aumentou suas provisões em 72%, acrescentando mais de 10 bilhões nas suas provisões de perdas. E o Santander? O Santander teve uma variação muito pequena, apenas de 3%. Eu não consideraria nem que foi uma provisão extraordinária. E a inadimplência realmente aumentou? Na verdade, não. A inadimplência está em torno de 2%, apenas um pouco mais que 2% em todos esses bancos, menor inclusive do que 2019. Realmente houve uma repactuação de algumas dívidas, mas todas elas estão sendo quitadas em processo normal. Bom, vamos falar agora sobre o que eu acredito. Vale ou não a pena investir nesses grandes bancos? Na minha opinião, o investidor que comprar ações dessas instituições vai ser muito bem recompensado. Primeiro, porque as ações estão a um preço atrativo. Elas não estão de graça, mas estão a um preço atrativo. O segundo fato é que tanto a carteira de crédito quanto a captação dessas grandes instituições aumentaram, de forma significativa inclusive. Então a gente vai ver receitas maiores nesse ano. Um terceiro fato que eu vejo poucas analistas falando é que as provisões extraordinárias feitas no ano passado não foi acompanhada também de inadimplência maior, ou seja, do famoso calote. Então a gente vai ver uma reversão dessas provisões, eu acredito que no curto prazo, dentro desse ano ou no máximo no próximo ano. Mas nesse fato, nessa característica, eu deixo de lado o Santander, porque o Santander ele não aumentou suas provisões, mas a gente vai ver então um grande aumento no lucro do Itaú e do Bradesco. E o quarto fato é o processo de digitalização. O processo de digitalização é uma ameaça, mas também é uma grande oportunidade. O mercado ele precifica essa ameaça e ele não vê a oportunidade. Qual que é a oportunidade? É a redução de custos para essas grandes instituições. Só para você ter uma noção, o Bradesco ele economizou no ano passado mais de 3,2 bilhões em despesas. Então a gente vai ver grandes bancos com estruturas mais enxutas, ou seja, custos menores e receitas maiores. A gente vai ver provavelmente dividendos gordos nos próximos anos. Eu acredito que dentro desse ano ou no máximo no próximo ano, provavelmente o acompanhamento também do preço das ações. A gente vai ver as ações também sendo valorizadas, acredito que até o final do próximo ano. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.